Olá galerita, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Barrac e hoje, para variar, nós vamos continuar falando sobre música e conceitos esotéricos dentro desta. Mais especificamente hoje, eu gostaria de falar sobre a questão da melodia. Então, para começar o nosso vídeo, eu gostaria de mencionar que nós vamos falar de novo sobre questões de série harmônica. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. No caso, eu não vou explicar muito por aqui, porque senão ficaria muito longo, mas para quem tiver interesse, eu vou mencionar um pouquinho rapidamente. E eu vou deixar o meu vídeo, meu primeiro vídeo do canal feito sobre série harmônica, o link aqui na descrição. Para quem quiser, dá uma olhadinha que vale a pena. Mas então, a questão da melodia. O que é uma melodia? Quando a gente ouve uma música, em geral, é aquela linha que mais chama atenção, normalmente a linha mais aguda, não necessariamente, mas normalmente sendo a voz mais aguda do instrumento ou da voz, ou o que quer que seja, que mais nos chama atenção. E é aquilo que quando a gente ouve uma música alguma vez, a gente normalmente sai cantarolando, sai cantando, porque é o que mais nos chama atenção. E de onde surge o princípio dessa melodia? Surge, de novo, na série harmônica. A série harmônica consiste em, basicamente, que uma nota é uma vibração. E dentro dessa vibração, nós temos outras vibrações, outras gramaturas de vibração que formam notas específicas que têm a ver com aquela fundamental que nós temos. E a partir dessa, surge todo um universo de possibilidades, bem como as bases da harmonia, da melodia, que vão dando corpo, vão dando vida à nossa obra musical, de uma forma muito similar ao que a vibração do nosso pensamento, daquilo que a gente faz, cria todo um universo de possibilidades para a nossa vida. Enfim, dentro da série harmônica nós temos a questão das oitavas. Dentro de uma primeira oitava, a nota se repete, dentro da segunda oitava surge uma nota no meio que gera um atrito, dentro da terceira oitava nós temos a formação de um acorde e dentro da quarta oitava dessa série harmônica surgem as possibilidades das notas musicais, das 7 notas musicais como nós conhecemos. Então, se eu tomar a nota Dó como base, a série harmônica Dó, Sol, Dó, Mi, Sol, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, se nós tomarmos a nota Dó como base, dentro dessa quarta oitava nós vemos presentes as 7 notas musicais como nós conhecemos, como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas musicais. E agora, antes da gente continuar, que isso tudo vai ficando mais claro ao longo do vídeo, eu gostaria de discorrer um pouquinho sobre o fato de ser esta quarta oitava da série harmônica. No caso, o número 4. O número 4 acaba sendo um número muito importante e muito presente nas nossas vidas. Por exemplo, o nosso meio é todo um quaternário. Nós temos 4 elementos como que todos nós conhecemos, como terra, água, fogo e ar. E eles se ligam também às 4 consciências que o ser humano possui dentro de si. No caso, essas consciências como sendo uma delas ligada ao reino mineral, outra ao reino vegetal, a terceira ao reino animal e a quarta a um reino hominal. Eu já sei que você vai estar pensando, peraí, mas o ser humano é animal também. Então, por que você está falando desse jeito? Eu coloco o ser humano, numa visão pessoal, em um outro tipo de categoria, meramente pelo fator de que o ser humano possui uma mente desenvolvida, uma mente racional e lógica que o animal não possui, que a gente até pode ver um pequeno desenvolvimento de alguns animais caminhando para desenvolver esse tipo de mente, mas que nos casos do ser humano já é uma questão que já está formada. E dessas consciências, por que então eu digo que nós temos 4 consciências? O mineral, como uma primeira, é ligado ao elemento terra, e ele trabalha muito a questão de estrutura, de formação. Assim como a interação do mineral, a forma com que ele se relaciona dentro do meio dele, são as reações químicas. E isso é muito presente no nosso mundo, isso acontece dentro do nosso corpo. Enfim,
O mineral tem então essa função de estrutura, ele trabalha essa uma consciência. O vegetal trabalha duas consciências. No caso, ele possui a consciência do mineral, de que ele tem uma estrutura, ele tem um corpo, e ao mesmo tempo ele trabalha uma consciência que é própria dele. Então ele já está trabalhando essas duas consciências. Ele tem a estrutura e a consciência própria do vegetal, que é a de um movimento. Eu sei que é um movimento lento, mas ele possui fluidos dentro do sistema dele, ali dentro do corpo dele, e ele cresce, ele tem uma dinâmica diferente. Por isso também o vegetal é ligado ao elemento água. E aí então nós temos o animal que trabalha três consciências. Ele tem a estrutura do mineral, ele tem esse movimento, essa circulação fluídica do vegetal, e ele tem uma consciência própria dele, que é uma consciência que nós chamamos de ânima, ou no caso é ligado muito aos aspectos da alma ou os aspectos das emoções. Veja que o animal não possui uma mente lógica, uma mente racional como a do ser humano, mas que ele trabalha, ainda assim, a questão emocional. Eles entendem as intenções daquilo que está sendo comunicado para eles. E eles interagem entre eles também também de uma forma muito ligada às questões emocionais e o instinto. E o animal é ligado ao elemento fogo. E aí então nós temos o ser humano trabalhando quatro consciências. No caso, nós temos a estrutura do mineral, o movimento, a vitalidade do vegetal, a ânima do animal e uma consciência própria nossa, que é dessa mente concreta, comparativa, que consegue calcular, consegue comparar, consegue distinguir as coisas. Nós já temos isso formado, isso tudo caminha para o desenvolvimento de uma quinta consciência, de uma mente mais abstrata, uma mente mais sutil, que não categoriza tantas coisas, mas consegue pegar direto da inspiração e trazer para a nossa matéria. Mas no caso, eu não vou discorrer muito sobre isso aqui, senão o vídeo vai ficar com 5.000 horas de duração. Mas então, o ser humano então possui essas quatro consciências e essa consciência própria do ser humano que é ligada ao elemento ar. No caso, para quem estuda astrologia, tarô ou qualquer material relacionado às linhas esotéricas, sabe que o elemento ar é ligado justamente a essa questão mental. Então, nós vivemos nesse meio quaternário, desenvolvendo uma quinta coisa, mas o que já está formado são esses quatro. Isso expressa todo o nosso meio. Assim como nós temos arquétipos muito fortes, também ligados a essa questão quaternária. Um grande exemplo, a cruz. A cruz possui as suas quatro pontas, nas suas duas hastes. Cada uma delas representando um desses elementos ou uma dessas consciências. E veja que a cruz, ela aparece em diversas culturas de diversas formas. E aparece basicamente desde o início da humanidade. Desde o início do desenvolvimento de consciência da humanidade. Uma outra questão desse quaternário acaba sendo o desenvolvimento do nosso quarto chakra. No caso dos 7 chakras principais, ele é o que faz a ponte e é o que está bem no meio, quarto chakra como o chakra cardíaco, o nosso coração. E eu vou discorrer um pouquinho mais para frente aqui sobre o chakra cardíaco, mas justamente ele faz essa ponte entre os chakras laríngeo, frontal e coronário e os chakras umbilical, esplênico e básico, como um balanço entre o sutil e o denso, ou como entre inspiração e realização. Mas e aí então, por que eu estou falando disso tudo? O ponto que eu queria chegar falando sobre a melodia, no caso, o aspecto da música, é porque a melodia é muito ligada ao aspecto da alma. Quando eu descrevo alma, sei que alguns vão perguntar, peraí, mas qual que é a diferença entre alma e espírito? Na minha visão pessoal, sujeita a erros, o espírito está muito ligado à parte da inspiração ou na música à parte da harmonia. E a alma está muito ligada à nossa questão do corpo psíquico, ou no caso, o conjunto de mente, essa mente concreta e lógica,
e a emoção, o aspecto emocional que nós chamamos de astral, muitas vezes. Então, por ser astral, ligado a questões da alma. Então, a alma sendo constituída por essa mente lógica, é uma mente comparativa, uma mente que consegue categorizar, consegue distinguir as coisas. Essa acaba sendo a nossa diferença, por exemplo, para os animais que têm um meio emocional. Mas nós também temos um corpo emocional, que é o nosso corpo astral. O corpo astral é muito ligado aos sentimentos e, inclusive, quando nós falamos, aquela pessoa tem um alto astral, aquele está com baixo astral. O que é isso? O que seria uma pessoa com alto astral? Uma pessoa que está feliz, está alegre, está esbanjando algo que nós consideramos positivo. Desculpa o barulho da rua. Algo positivo. Assim como uma pessoa está de baixo astral, quer dizer, está cabisbaixo, está triste, está irritado com alguma coisa. E nós já usamos esse vocabulário normalmente, mas muitos não percebem até onde que eles estão se ligando com essas questões. Dentro dessa questão ainda de astral, a melodia também pode lidar com essa questão de alto e baixo astral, como algumas delas podem conduzir a algo feliz, algo alegre, algo de alto astral. E outras, normalmente, são um pouco mais introvertidas, um pouco mais fechadas, algumas são tristes. E também se liga a questão de baixo astral. E dentro desse jogo polar é que fica toda a diversão da nossa obra musical. Ainda dentro dessa questão astral, então, como nós estamos falando de energia, tem aquela questão de algumas pessoas que conseguem ver formas astrais, ou pessoas, ou seres estranhos, ou algo do tipo. Isso também está muito ligado à questão dos elementos, ou no caso, que para quem estuda um pouco das ciências herméticas, os elementais, ou forças sutis da natureza, que são ligados aos elementos, que também são muito influenciados por essa questão do astral, assim como nós temos os nossos elementais autogerados, que no caso, aquelas pessoas que têm clarividência, ou mesmo os animais, que pelo meio deles ser ligado ao astral, eles conseguem enxergar todos esses tipos de formas astrais. Por isso que muitas vezes os animais estranham uma pessoa sem conhecê-la, ou algum lugar, ou às vezes parecem agir de alguma forma muito estranha, latindo, miando para o nada. Não vou discorrer muito sobre isso aqui, mas enfim. Essas formas astrais, nós também podemos criá-las, que são esses elementais autogerados que eu venho aqui mencionar. Esses elementais autogerados, eles podem ser bonitos, podem ser feios, podem ser de determinadas maneiras, porque isso tudo vai depender daquilo que eu estou pensando e daquilo que eu estou criando, daquilo que eu estou me conectando. Então, quem pensa coisa boa, cria coisa boa. Quem pensa coisa ruim, cria coisa ruim. Acaba sendo um pouquinho lógico. E essa dinâmica sutil, pelo menos o ser humano precisa perceber um pouquinho mais, porque muitos estão criando algo legal ou não, e depois não sabem o porquê que alguma coisa boa ou ruim está acontecendo na vida deles, ou porquê que às vezes está com baixo ou alto astral. Então nós vemos que a grande missão do ser humano é de trabalhar lapidando a própria alma, equilibrar a mente e a emoção, assim como procurar manter o padrão de pensamento, um padrão de vibração, de energia mais alto, mais equilibrado, para assim criar coisas boas, coisas positivas para a própria vida e para o meio que a rodeia. Assim como numa música, a melodia normalmente é o que mais nos chama a atenção, é o que a gente consegue cantar, porque ela é ligada ao corpo, essa alma da música, porque a melodia acaba vindo como esse fio condutor da nossa obra musical, normalmente por onde a gente consegue identificar uma música. Por exemplo,
aqui nós temos um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven, que, se vocês repararem bem, ela tem a orquestra cheia e o coro também cheio, com as suas 4 vozes de soprano, contralto, tenor e baixo. E a parte da soprano, a voz mais aguda, vocês vão ver que ela fica muito sobressalente, ao ponto de que a gente sabe que as outras vozes que estão fazendo a harmonia estão ali presentes, mas o que chama a atenção e o que pega o nosso ouvido é justamente a linha melódica das sopranos, que é a mais aguda e que fica com a nossa melodia. Então, e a melodia, com o que ela trabalha? Ela trabalha com aquela questão da quarta oitava da série harmônica, que são as 7 notas musicais, como nós conhecemos, pelo menos na música tonal. Trabalha com as 7 notas musicais e com os seus semitons, que a gente chama de sustenidos ou bemóis, que no total, se nós pegarmos todos os semitons, são 12. Falando sobre essas 7 notas naturais que nós conhecemos, como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, cada uma dessas notas se liga a um dos nossos chakras, bem como a uma força sutil desses elementais que eu comentei, chamados de táttivas, ou, no caso, são representações dos próprios elementos da natureza, dos quais nós temos 4 que formam o nosso meio e tem mais 3 que são sutis. Por exemplo, a nota Dó, ela é ligada ao nosso chakra básico, e ela também tem a ligação dos elementos com o elemento fogo. A nota Ré tem ligação com o nosso chakra esplênico e também com desses elementos o elemento terra. A nota Mi tem relação com o nosso chakra umbilical, bem como dos elementos, acaba sendo um elemento muito mais sutil ligado a questões da intuição. A nota Fá é justamente a nota do chakra cardíaco, aquele chakra do meio, o quarto chakra, e é ligada ao elemento ar, justamente a nossa questão mental. A nota Sol é ligada ao chakra laríngeo e também ao mais sutil dos elementos, que pelo menos em algumas linhas é conhecido como uma centelha crística ou centelha divina. A real inspiração, a real vontade de criação que inspira todo o universo, bem como nos cria, ou bem como nós criamos todo o nosso meio. A nota Lá está muito ligada ao chakra frontal, bem como a um elemento que nós chamamos de éter, mas não é o éter álcool, mas sim ao éter como corpo etérico, ou um etérico sutil, também ligado à questão da inspiração e que muitas das linhas reconhecem como registros akáshicos, ou como mente abstrata, que depois das nossas 4 consciências, estamos desenvolvendo uma quinta que é ligada a esse tipo de mente abstrata, que uma mente consegue trabalhar com princípios e que consegue navegar livremente pelo plano das ideias, como se a ideia já fosse permanente dentro de você. E nós vemos algumas pessoas que já estão desenvolvendo isso de uma forma até um pouco mais avançada, por exemplo, essas crianças atuais que nós conhecemos como crianças índigo ou crianças cristal. E a nota Si é ligada ao nosso chakra coronário, mas também é ligada ao elemento água. No caso, então, a questões ligadas ao nosso corpo vital. Mas então, por que um chakra coronário tão sutil é ligado ao elemento água? Uma das questões mais interessantes, pelo menos isso é a minha visão, pessoal é sujeito a erros, de que o que veicula a
possibilidade de ter vida física no nosso planeta, assim como provavelmente em todo o universo, a possibilidade de uma vida física vem através do elemento água. Tanto que quando os cientistas querem procurar vida em algum lugar, a primeira coisa que eles procuram é se o lugar tem água. Que a água justamente consegue fazer essa passagem. Então, e falando ainda dessa questão das notas com os elementos e com os chakras, nós também temos as notas como vibrações, porque de acordo com aquele princípio hermético da vibração, que já foi discorrido também no vídeo sobre série harmônica, link aí na descrição. E outra coisa que também é expressa como vibração são as cores. Mais especificamente, eu gostaria de falar sobre as 7 cores do arco-íris, que também são ligadas a essas notas. Então, a nota Dó é ligada à cor vermelha, ou uma cor mais quente. A nota Ré é ligada à cor laranja. A nota Mi a uma cor púrpura, ou aquela cor da embalagem do bombom Sonho de Valsa. A nota Fá está ligada à cor verde, que é justamente uma que está ali pelo meio do espectro. A nota Sol é ligada a um azul claro, um azul bebê, aquele azul bem sutil. A nota Lá já é ligada a um azul mais escuro, ou que nós vemos como azul índigo. E aí, como a nota Lá nós vimos que é ligada à questão do registro akáshico, ou dessa mente abstrata, também vem daí o nome das crianças índigo que nós temos nascendo hoje em dia. E aí então a nota Si vem como uma cor violácea ou violeta. Então, e nós vemos essas cores porque a soma de todas elas acaba resultando na cor branca, como a luz que a gente enxerga. E quando você consegue quebrar essa luz ou causar algum tipo de refração, que nós vemos as 7 cores do arco-íris. E acabam sendo ligadas então a essa questão das 7 notas, desses 7 elementos, ou mesmo a questão dos 7 chakras, ou todo o setenário que nós temos na nossa vida. Lembrando daquela frase que eu sempre digo, de que o universo é uno em essência, trino em manifestação, as 3 etapas, e sétuplo em evolução, como as 7 etapas que toda a vida, toda a manifestação da vida se processa. Mas aí então eu sei que alguns devem estar se perguntando, mas então a questão dos semitons, as notas que estão no meio do caminho? Por exemplo, entre Dó e Ré nós temos Dó sustenido ou Ré bemol, que no caso Dó e Ré, Dó sustenido ou Ré bemol, fica como essa nota que está bem no meio do caminho. E se contarmos então todos esses semitons dentro de uma escala, são 12. Não sei se deu para ouvir uma sirene da polícia passando por aí. Não vou me pegar vivo. Brincadeira. Eu também devo mencionar que entre as notas Mi e Fá e Si e Dó, elas já são semitons. Então, se você falar de Mi sustenido ou Fá bemol, em teoria você já está falando da próxima nota. Por exemplo, Mi sustenido é Fá. E Fá bemol, Fá bemol é Mi. Eu sei que alguns professores de teoria vão invocar um pouquinho comigo aqui, mas na prática, pelo menos, é como soa. Assim como Si sustenido é Dó e Dó bemol é Si. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês a escala com as 7 notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Já para a nossa escala cromática, ou a que tem os 12 semitons, nós vamos usar também as teclas pretas, que são justamente aqui entre o Dó e o Ré, nós temos o Dó sustenido ou Ré bemol aqui. Dó sustenido, Ré, ou Dó, Ré bemol, Ré.
completa, de Dó a Dó. Do, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. Ou descendo, vou descer falando os bemóis. Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi bemol, Ré bemol, Dó. Assim como a grande missão do ser humano é trabalhar essas questões da alma, nós voltamos então àquela questão do quarto chakra, que qual é? É o chakra cardíaco. E a questão dos 12 semitons também é ligada à questão de que o chakra cardíaco ele possui 12 pétalas. E cada semitom é como se representasse uma delas. Assim como, de uma forma muito similar, nós temos na astrologia 12 signos, que são ligados na mitologia grega aos 12 trabalhos de Hércules, ou mesmo na Bíblia, ou falando sobre as questões de Jesus, os 12 apóstolos, como que cada um representasse uma dessas tônicas. No caso, eu não vou discorrer muito sobre esses assuntos nesse vídeo, porque senão, de novo, ele vai ficar com 84 mil horas de duração, mas fica a dica para quem quiser dar uma pesquisadinha e futuramente eu falo um pouco sobre eles em outros vídeos. Então a melodia vai ser constituída com o uso dessas notas. E aí então eu gostaria de mencionar um pouquinho sobre a questão de como esses sons, essas cores atuam em nós. E elas mesmas podem ser usadas como questões de taumaturgia ou questões para terapias ou questões até mesmo medicinais. Por exemplo, nós sabemos que notas são vibrações. Uma determinada vibração, o nosso corpo também sendo constituído por cheio de energias ou por consequência, essas energias também entram no princípio hermético da vibração. Nós podemos sintonizar com certas vibrações e isso causa certos efeitos de cura ou não no nosso corpo. Por exemplo, certas obras musicais possuem efeitos terapêuticos em nós. Por exemplo, algumas sinfonias de Mozart são ótimas para trabalhar a nossa questão mental, ajustar a mente e deixá-la muito mais livre, muito mais limpa para realizar certos tipos de trabalhos. Assim como algumas outras obras podem também ser usadas, por exemplo, se nós precisamos transmutar alguma coisa, estamos irritados, tristes, e ela muda essa nossa questão energética. E nós podemos usar a vibração das notas musicais também para tratar questões nossas ligadas aos elementos ou mesmo a questão de alguns órgãos. Por exemplo, eu tenho desenvolvido um trabalho com cinesiologia e eu estou usando notas musicais nesse tipo de tratamento. Para quem não sabe um pouco do que é cinesiologia, aconselho dar uma pesquisadinha. Futuramente eu também vou fazer um outro vídeo falando um pouco mais sobre essa questão e de usar as notas musicais nesse tipo de tratamento. Assim como também existe cromaterapia. As cores também, que nós vimos a associação com as notas, podem ser usadas também como uma forma de tratamento. Assim como nós vimos que certas cores geram gatilhos, por exemplo, de deixar alguém mais irritado, alguém mais calmo, alguém mais atento, alguém mais desatento. E normalmente as pessoas que trabalham com arte ou com publicidade sabem muito bem desse esquema das cores e das sensações que elas causam e usam isso para gerar advertências, para gerar sensações dentro de uma propaganda, dentro daquilo que nós vemos. Assim como também podem usar a música para causar certas sensações, certas emoções, também como uma estratégia de marketing. E sempre aquilo que na música nos chama mais atenção acaba sendo a questão da melodia. Como nós vimos a questão da Nona de Beethoven, assim como diversas outras sinfonias e diversas outras obras, ou mesmo, não importa que seja uma música pop, uma música rock, música clássica, dubstep ou
qualquer tipo de gênero que você esteja ouvindo. Normalmente o que mais chama a atenção dos nossos ouvidos e que a gente sai cantarolando acaba sendo a questão da melodia. E aí eu diria que uma questão muito importante da melodia acaba sendo a questão da voz. Ou no caso, é muito mais fácil de nós nos ligarmos ainda a uma melodia, como se ela fosse potencializada, quando há a questão do canto, ou uma letra, porque a voz consegue expressar apenas um som por vez. A menos, é claro, que você esteja usando algum outro recurso, algum efeito vocal. Mas sem o uso desses efeitos, a voz normalmente produz uma nota por vez, ou seja, a voz só consegue cantar uma melodia. Então, a música instrumental consegue nos chamar a atenção, mas a que mais consegue causar associação acaba sendo a música com voz ou com texto, porque o texto tem uma proximidade próxima da nossa linguagem de mente concreta e acaba sendo uma linguagem muito mais fácil de associar e muito mais próxima da nossa forma de comunicação usual no dia a dia, que acaba sendo justamente a questão verbal, a fala, o texto. Então nada melhor do que usar esse fio condutor da música, que é a melodia, para veicular o texto ou a mensagem que está querendo ser passada para nós. Assim como o intérprete que está cantando, ele vai também expressar essa questão de alma, ou essa questão dos sentimentos da música, através dessa melodia que ele está cantando. Ou o músico que vai tocar um instrumento melódico, ou vai tocar um solo, ou alguma coisa, também expressa essa questão através da melodia, que é justamente o que vai mexer com a nossa alma. Então, e como nós vimos no vídeo sobre harmonia, também o link na descrição, a harmonia inspira e a melodia conduz. Então, a harmonia ligada à parte do espírito, como a inspiração, e a melodia como a parte da alma, é como que o espírito inspira a alma que vai conduzir o nosso movimento. Eu também gostaria de abrir um parênteses aqui, de que apesar de eu estar falando como da harmonia e da melodia sendo ligadas, é possível existir melodia sem harmonia, o que normalmente é explorado em música atonal, quando foge à nossa tonalidade. No caso de uma melodia atonal, que não siga necessariamente um padrão harmônico, pelo menos mostrar um exemplinho básico. Vejam que ela é como se ela não tivesse aquela condução da harmonia, aquela inspiração que está por trás. Mas dependendo da forma com que o músico estiver trabalhando, ela vai fazer sentido em um outro tipo de contexto. Então, como uma conclusão, e para ficar um pouquinho poético também, a melodia conduz a alma, assim como a alma conduz a vida. A grande missão do ser humano é de trabalhar a sua alma para chegar na inspiração. Assim como o grande trabalho da obra musical é trabalhar a melodia como resultado dessa inspiração. Então é isso, galerita. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu ou está gostando um pouco do que esse doido aqui está falando, se inscreve no canal, deixa o like, que isso ajuda bastante, fortalece a gente. Se você tem algum comentário, alguma experiência ou mesmo alguma crítica, por favor, escreva nos comentários. E, enfim, muita gratidão por estarem aqui, por estarem acompanhando esse trabalho. E agradeço de coração a todos, do fundo da minha alma, como dissemos hoje. Gratidão. Nos vemos, pessoal. Até a próxima. Viva o sineiro da matriz, viva o sineiro da matriz, todo dia toca com